Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre organismos internacionais. Na verdade, é uma aula importante, é uma aula que traz muitas informações sobre o que vem acontecendo no mundo atualmente, mas o que aconteceu no século passado. Porque esses organismos internacionais, vocês vão ver, a maioria desses organismos governamentais, organismos internacionais, foram criados praticamente ou durante a Segunda Grande Guerra Mundial ou após a Segunda Grande Guerra Mundial, com o objetivo de auxiliar esses países. São o que a gente chama de organizações, organismos supranacionais, estão acima, de uma certa forma, das nações. Por isso, são importantíssimos para quê? Para mexer nesse tabuleiro que é o mundo, com superpotências, com países emergentes. Então você precisa como se fosse um juiz, ou apenas um árbitro, uma supervisão do que vem acontecendo. Então, esses organismos internacionais são para isso mesmo. A nossa aula, a aula de hoje, vai falar um pouquinho desses organismos internacionais e muitas informações importantes. Deixa eu colocar aqui a minha transição, né, o meu PowerPoint. Na verdade, galera, assim, eu gosto bastante de gravar as aulas, principalmente aulas como essa, diretamente na câmera, no processo que a gente está acostumado a fazer. Entretanto, o que aconteceu? Infelizmente, o meu microfone de lapela está sem bateria. Então, o que está acontecendo? Eu não tenho condições de fazer esse tipo de gravação por enquanto. Mas pode deixar que nos próximos assuntos a gente vai fazer isso, tá bom? Então, já começando aí, vocês já estão observando a questão sobre a ONU, então vocês já estão vendo a importância desse processo. Então, assim, ONU e Origens e Objetivos é uma organização internacional criada após a Segunda Grande Guerra Mundial, com o objetivo principalmente de manutenção da paz, segurança, diplomacia e hoje desenvolvimento também. Não só desenvolvimento, mas a ONU hoje tem tantas referências, que ela lida com segurança, ela lida com questões ambientais, com questões sociais, com muitas questões importantes. Na aula que eu coloquei do objetivo do desenvolvimento sustentável, mostrou um pouquinho do que são os objetivos propostos pela ONU até 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Daí a importância desses organismos internacionais. A ONU, por exemplo, é um desses organismos que, pra gente, é muito conhecida. Por quê? Porque ela atua em várias frentes, na saúde, das crianças, refugiados e etc. Bom, esse é o símbolo da ONU, e a gente também já falou isso nas aulas de cartografia. O símbolo da ONU, ele tem uma projeção que a gente chama de projeção azimutal, uma projeção polar, que não deixa ninguém no centro da Terra. Porque grande parte dos mapas que nós conhecemos, desde as navegações, são mapas eurocentristas, mapas que têm a Europa no centro do mapa. Então nós não temos mais essa ideia, né, nessa questão da ONU, porque os mapas continuam tendo a proposta eurocentrista. A ONU coloca o centro do mapa, o polo, então não dá prioridade a nenhum continente. Então esse seria o objetivo fundamental da ONU. Aqui nós vamos mostrar um pouquinho do que é a sede da ONU, né? Até saiu um pouquinho aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo melhorar o processo um pouquinho. Não, deixa eu ver aqui, isso, sede da ONU, tá? Em Nova York. Tamanha importância dos Estados Unidos, de uma forma geral, também é os Estados Unidos que ganha a força de potência mundial pós-guerra. Apesar da gente ter uma guerra fria, quem vinga no lado do capitalismo, do lado ocidental, são os Estados Unidos. Então, é ele que vai dominar esse processo. Então, é importante que você vai ver que existem sedes de várias instituições, organismos internacionais, pela Europa e pela América, tá? Mostrando um pouquinho, e aí Estados Unidos como referência, mostrando um pouquinho dessa supremacia. Um outro importante elemento é o Conselho de Segurança da ONU, que vocês sabem, faz parte de 5 países, e esses 5 países hoje é que dão as cartas em relação aos conflitos. Fala um pouquinho sobre a questão do que vem acontecendo hoje na Ucrânia, e é óbvio, muita gente me questionou sobre a questão
por que a ONU não trabalha nesse processo, por que a ONU não está baseada nesse processo, eu digo assim, olha, a ONU tem uma questão muito importante para se falar. Que questão é essa? A ONU tem uma questão importante por quê? Porque a Rússia, que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, hoje participa da guerra. Então é mais complicado da gente citar isso. Mas o que nós temos? Nós temos 5 cadeiras permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, tá? E 10 cadeiras temporárias, muitas vezes ocupadas pela própria Alemanha, Japão, Índia, Brasil e entre outros países. Então é importante da gente levar em consideração esse cenário, não só o Conselho de Segurança, mas toda a Assembleia da ONU e entre outras questões importantes para serem discutidas nesse contexto de segurança e paz, tá? Que é o elemento fundamental que a ONU persegue aí desde o pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Um outro contexto aqui a gente já vai colocando, que é o contexto do Conselho de Segurança, tá aí a imagem, tá? Nada demais, eu tô só acertando aqui os slides para a gente poder aparecer. Deixa eu diminuir um pouquinho os slides para a gente aparecer corretamente, tá? Conselho de Segurança, tá aqui a missão de paz da ONU, como é que ela atua em vários países. Hoje, se eu não me engano, são 17 missões de paz, tem muito mais na África, tem na América também, existem várias missões de paz da ONU. Posso falar que Portugal participa, vários países da Europa, Brasil, a gente tem inúmeros países participando desse processo de missão de paz da ONU. Um outro organismo internacional chama-se Fundo Monetário Internacional. Essa é a cooperação de sistemas financeiros monetários, a questão da assistência econômica. Aquilo que eu falei, esses organismos são acima dos países. São eles que definem, por exemplo, um país está em crise econômica. O que eu faço? Vamos lá tentar ajudar esses países. Como é que eu faço para ajudar esse país? Ou eu ajudo financeiramente, coloco uma série de regras, e aí, consequentemente, o país tem que seguir essas regras para conseguir ter mais empréstimos e continuar dessa forma. E assim, mostra um pouquinho, desculpa galera, desses organismos internacionais. Bom, Banco Mundial, que é uma outra característica, é um banco de desenvolvimento, é um banco também que assessoria a questão econômica. Vocês veem o seguinte, existem várias instituições. Entretanto, muitas dessas instituições estão relacionadas às questões econômicas, tá? Isso é bem importante se falar. O 4, Organização Mundial do Comércio, esse é um dos mais importantes que nós temos, desculpa novamente, mais importante que nós temos, é esse que regulamenta o comércio no mundo, essa relação do comércio mundial. Verdade? O que é que você compra, o que é que você vende, por que não há protecionismo? Protecionismo é quando você protege o seu mercado, às vezes com mais impostos. O que você vai comprar de país tal, o que o país tal vai vender para você, para que haja um equilíbrio entre os países. Para você ver, novamente um organismo supranacional, e a importância disso tudo. Segundo, organizações não governamentais. Porque a gente coloca 2 modelos. Essas que nós falamos, e aí nós temos a NATO, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, são organizações governamentais. O que a gente vai falar agora são organizações não governamentais, não tem nada a ver com os governos. São organizações sem fins lucrativos. O objetivo dessas organizações pequenas, muitas vezes, é complementar, auxiliar o trabalho dos governos, dos estados, em várias áreas. Educação, saúde, ajuda humanitária, meio ambiente, etc. Nos últimos anos, vem crescendo muito o número de organizações não governamentais devido principalmente ao número de, como a gente pode falar assim, questões não só sociais, mas ambientais. E nós sabemos muito bem que como essas ONGs, elas recebem auxílio de empresas, etc., você cria inúmeras ONGs para quê? Para tentar suprir as necessidades do Estado. Ali, ó, na região, na questão da floresta, na questão social ali do morador de rua, na questão da distribuição de roupas, na questão, por exemplo, em relação à educação ou em relação à saúde. Ou seja, nós temos inúmeras organizações governamentais. Você pode pegar, em qualquer país do mundo você vai ter inúmeras dessas organizações. Eu vou dar uns exemplos aqui, para vocês observarem,
Algumas das mais famosas, tá? Algumas das mais famosas. A gente tem o Greenpeace, é claro, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, porque aqui não saiu a legenda, isso. Greenpeace, que é uma organização totalmente ligada ao meio ambiente, no mundo todo, Cruz Vermelha, Anistia Internacional, que fala sobre direitos humanos, é muito importante essa organização, porque existem organizações mais, como posso falar assim, mais conhecidas, e existem aquelas menores, que são muito comuns nos países, etc. Você vai ver, por exemplo, nos países você vai ter pequenas organizações que, por exemplo, vão tratar da sua freguesia, do seu município, da sua região, do seu sítio, de uma certa forma, e quase não aparece. Essas são as maiores. Tratam principalmente da saúde, do meio ambiente e dos direitos humanos. São praticamente os 3 alicerces fundamentais para se falar um pouquinho sobre isso. Tá aí a tamanha importância que tem as ONGs para o mundo. Tamanha importância mesmo. Porque são elas que, de uma certa forma, complementam o trabalho do governo, do Estado. Apesar de não ter nada a ver com esses governos. Tá? Esse é um processo que eu digo sempre o seguinte, é um auxílio, é uma importância que tem para governos que ainda não estão, né, totalmente concretizados em si e precisam, naqueles mínimos detalhes, de um auxílio. Como todo governo, não existe um país que vai falar assim, não tem uma organização governamental em determinado país. Que você vai precisar de alguma coisa que possa ou auxiliar de uma certa forma o governo ou fazer um trabalho que o governo não está fazendo. Daí a importância não só das ONGs, desses organismos não governamentais, como, aí sim, organismos supranacionais, que são as organizações internacionais. Daí a importância disso tudo. Eu digo que isso é uma aula importante, porque ela trabalha um pouquinho do que a gente vê no nosso dia a dia. A geografia é isso, é discutir um pouco esse processo, é discutir um pouquinho essa dimensão do que vem acontecendo no mundo. Por quê? Nós estamos passando por conflito, agora nós tivemos um terremoto na Turquia e na Síria, então você tem agências, não só a ONU, mas outros organismos governamentais atuando, assim como os não governamentais também, tentando minimizar os impactos para a população. Ou seja, quando ocorre uma questão dessa, é importante que esses organismos começem a se movimentar. É o que acontece hoje no continente africano, no continente americano, porque existem vários organismos governamentais e não governamentais atuando para tentar minimizar o sofrimento da população, ou em conflitos, ou a questão de catástrofes naturais, ou a questão da mudança climática, ou em vários aspectos importantes. Galera, é um grande abraço, um grande abraço para vocês. Digo sempre que é muito interessante, eu gosto demais de gravar as aulas. Meu canal começou ainda na pandemia, hoje eu falo um pouquinho mais de vestibular, mas estamos voltando às aulas, voltando a todo o processo normal, para ajudar vocês que estão precisando de como posso falar assim, uma interferência no que vocês vão estudar um pouco a mais. Galera, um grande abraço, até a nossa próxima aula, com muitas dicas também, você que vai fazer o vestibular, vai fazer o exame nacional, a gente vai trazer muitas informações para vocês. Galera, um grande abraço.